pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Wellington TI. Vou estar apresentando agora para vocês o conceito de fonte ATX, tá certo? Lembrando para vocês que o canal agora vai ser voltado para tecnologia da informação, questão de manutenção, suporte à informática, tá legal? Então vou estar apresentando a vocês diversas formas de solucionar problemas aí dos seus computadores, entre notebooks e netbooks também, tá legal? A princípio eu vou estar orientando vocês a fazer testes de tensão, testes em componentes internos aqui da fonte, e vou estar apresentando cada um a vocês, tá certo? Espero que vocês curtam. Bom pessoal, estou com essa fonte aqui, um cliente, e ele me informou que a fonte eu não estava ligando de jeito nenhum, entendeu? Isso aí comprometeu o computador não ligava, então eu tive que fazer o seguinte, tive que remover essa fonte aqui e botar uma fonte nova. Como eu gosto de reaproveitar, fazer recondicionamento de componentes de computador, eu decidi dar uma olhada. É o seguinte, vou tentar aqui fazer agora com vocês, tá legal? A princípio você vai buscar aqui na fonte, certo? Nesses pinos aqui, são 24 pinos, você vai ter que procurar a cor verde e a cor preta. E procurar um clips, ou se não algum fio, algum metal que você possa fazer contato. Eu tô aqui agora com um pedaço de solda, certo? De estanho de solda. E vou conectar aqui, um no preto e outro no verde, certo? Após isso você verifica a tensão, certo? A tensão daqui onde eu estou localizado é de 220, certo? Cuidado com isso. E a partir que você põe o cabo, certo? O cabo de força, ela vai dar o sinal, se liga ou não. Bom, eu botei o cabo e ela não ligou, certo? Tá conectado, era para ela ter ligado, para o cooler ter girado. Então essa fonte tá com problema. A gente vai tentar descobrir isso agora, tá legal? Vamos começar aqui tirando os parafusos, tá certo? A gente remove os parafusos, certo? E aí a gente vai ter acesso aos componentes internos aqui dessa fonte. Fonte bastante suja, enferrujada. Bom, visualmente aqui, pessoal, a gente tá já constatando aqui, ó, dois capacitores estufados, certo? Esses dois capacitores aqui já estão estufados, aqui já comprometeu aqui o circuito da fonte. Tentando explicar aqui para vocês, o circuito da fonte elas são divididos em duas formas. A parte primária, que é daqui onde eu estou para a esquerda, e a parte secundária, que é daqui onde eu estou para a direita, onde tem as bobinas, os outros capacitores para o filtro, junto com os diodos e os resistores, certo? Na fonte a gente tem que estar dando uma olhada a análise no fusível, que é esse componente aqui, ó. Esse aqui onde estou tocando com a chave, esse conjunto de diodos aqui em série, juntamente com o capacitor, são os componentes que dão mais problemas aqui na fonte. Então é o seguinte, eu vou começar fazendo os testes aqui nesse fusível, tá legal? Eu vou pegar o multímetro aqui, certo? Pegar o multímetro aqui e ligar, vou pôr agora em continuidade, tá certo? Onde bipa, em bip aqui, ó, certo? Aqui nessa parte, tá legal? E só um momento. Aí vai ter que bipar, ok? Bipando a gente consegue fazer um teste de continuidade, certo? Então a gente vai testar agora aqui fusível. Se ele bipar, quer dizer que tá bom. Bom, tô encostando aqui nos polos, ó, e não tá funcionando. Bom, o que acontece? Esse fusível aqui tá ruim, certo? Esses capacitores aqui, visualmente já dá para constatar que eles estão ruins, mas eu vou remover e vou testar para vocês. Diodo. Esse diodo aqui eu vou testar da seguinte forma. O diodo é um semicondutor, certo? Como ele é um semicondutor, um lado ele vai ter que dar uma resistência, certo? Vai ter que dar um valor, e o outro lado não. Se ele bipar dos dois lados, está ruim, certo? E se der valores alterados também. Então eu vou testar aqui dos dois lados, está bipando. Consequentemente esse diodo aqui está ruim. Vamos para o próximo, certo? Esse aqui não deu nada. Vira a ponta do multímetro da resistência, certo? Testar o outro. Bipando. Esse aqui está em curto. Então esse e o primeiro aqui está em curto. Vamos para o quarto, certo? Agora vamos ver. Opa, deu resistência, certo? Então tá correto. Esse diodo aqui tá bom, ok? Vou explicar com mais detalhes quando tiver fora aqui os componentes, que ele pode estar dando algum tipo de alteração, ok?
Bom pessoal, eu já removi os 4 parafusos que tem aqui, já para adiantar o vídeo. Após essa remoção desses 4 parafusos, você só suspende a placa, tá legal? Você vai ter acesso à parte inferior da placa, certo? A partir desse momento aqui, vocês podem já estar usando o ferro de solda para remover aqueles componentes que eu tinha indicado para vocês, tá certo? No caso, o fusível, certo? Está ruim, esses 2 capacitores aqui. Lembrando, é importante saber que ao retirar o capacitor, você tem que pegar com a capacitância e a voltagem certa, tá legal? Vou estar mostrando isso para vocês, ok? Então vamos lá, vou virar a placa aqui. Deixa eu limpar aqui, tá bastante sujo, empoeirado. Tirar esse excesso aqui de sujeira. Bom pessoal, a gente aqui já limpou a fonte para ajudar aqui no trabalho, tá? Eu vou tentar agora remover esse fusível aqui, de acordo com a trilha dele aqui no circuito. Eu vou tentar remover, então eu vou aqui derreter, certo? Com a pinça eu vou tentar segurar aqui embaixo e vou aplicando ferro e pressionando para baixo até que ele seja removido, ok? Então estou pressionando aqui, tá? Deixa eu virar aqui um pouco mais para que vocês possam ver, ok? Pode ver que eu já puxei uma perna, certo? Aqui eu vou derreter a outra e vou puxando. Só um momento. Não precisa de pressa. Pronto. Pode ver que ele está com um tom amarelado. É como se o filamento que existe internamente aqui desse fusível ele tivesse rompido, certo? E aí, ocasionado aqui o cancelamento do circuito. A gente pode se expressar dessa forma. Que aí ele impede que a corrente elétrica chegue até os outros componentes. Vou tentar aqui também remover os capacitores. Lembrando, gente, muito cuidado com os capacitores para questão de choque elétrico. A gente tenta sempre descarregar os capacitores da seguinte forma: encostando o polo negativo com o polo positivo. Então você encosta os dois, segura um tempo, depois solta. Da mesma forma no outro, ok? Isso aqui vai fazer com que ele chegue a tensão zero ou próxima a isso, entendeu? Vai descarregar esse componente. Após isso, você pode tranquilamente chegar aqui num dos polos com a mão mesmo, certo? Pressionando para o lado, para o outro, para poder ajudar a facilitar a retirada. Vai puxando devagar, ok? Pode ver que ele já está molinho, ó. Então, vai puxando. Pronto. Aqui tá com a cola adesiva só para aderir. Esse aqui é o primeiro capacitor. Pode ver que ele está estufado. E ele está com uma ondulação, certo? Isso quer indicar que ele estava chegando em um pico de tensão, não suportou essa tensão e assim estufou, ok? Já esse aqui não conseguiu suportar. Esse aqui, ele realmente chegou a estufar, certo? Então a gente vai ter que chegar aqui e vamos remover da mesma forma. No polo negativo e no polo positivo, passar o ferro, segurar com o ferro. E pressionar embaixo, puxando, até que ele seja removido. Um pouquinho de calma. Pronto, removido, certo? Esse capacitor aqui já está ruim, visualmente já dá para perceber isso, juntamente com esse aqui. Preste atenção nesse detalhe aqui. Esse detalhe é referente à numeração desses componentes. Ele está indicando aqui 330 microfarads por 200 volts, certo? Esse componente aqui, essa placa, ela suporta apenas essa tensão, certo? Então vocês têm que pôr um outro capacitor, pode ser de cores diferentes, mas tem que estar esse mesmo valor. Então eu tenho aqui 2 capacitores que são desse mesmo valor, certo? São 200 volts por 330 microfarads, certo? Juntamente com esse outro aqui. Então dá pra gente colocar tranquilamente, tá certo? Então, ó, 200 volts por 330 microfarads, ok? Agora vou fazer um teste rápido com vocês, de caso vocês tenham dúvida. Ah, Wellington, e se o capacitor não estufar? Como eu vou saber se ele tá ruim ou não? Bom, a seguinte forma de teste é essa: um teste simples com multímetro digital, ok?
É só vocês pegarem o multímetro, pôr na escala de resistência em 20K, certo? Em 20K. E pegar as ponteiras. Pega a ponteira positiva e a ponteira negativa. Chega no capacitor, certo? Põe a negativa na negativa, segura, e a positiva na positiva. Ele vai ter que estar carregando, certo? Elevando a sua carga. Como ele é um componente que armazena eletricidade, ele vai ter que estar fazendo esse movimento de negativo para positivo. Se vocês perceberem, quando eu inverto aqui o capacitor, ele sai do negativo para o positivo, certo? Mas ele aqui está chegando de uma forma meio que alterada. Ele não está correspondendo. Ele não está chegando de 0, 1, 2 até chegar ao infinito. Ele deveria estar funcionando dessa seguinte forma. Eu vou pegar aqui o capacitor agora que eu vou pôr, ok? Vou pôr aqui no ponto negativo e agora no positivo. Ele vai ter que fazer isso, ó, até chegar ao infinito. Chegou ao infinito, inverte. E a gente encosta de novo, ele sai do negativo e vai até o positivo, ó, passando por cada número, respeitando a ordem. Ele não vai dando pulo, certo? Então esse capacitor aqui tá bom. Pode ver até que visivelmente aqui o capacitor não está com estufamento, não está aqui ondulado. Então ele está bom, ok? Perfeito. Seguindo aqui o próximo passo, a gente identificou também que além do fusível, certo? A gente tem aqui esses diodos aqui em série. Eu constatei que esse primeiro e esse segundo estavam ruins. Eu vou repetir o teste aqui para vocês da seguinte forma. Eu tô aqui com 2 diodos, tá certo? Que um está bom e outro está ruim, certo? Então vou mostrar esse teste aqui para vocês. É bem simples. Vocês vão aqui no multímetro, põe em escala de continuidade, certo? Aquela que bipa, certo? De um lado você vai pôr uma ponteira positiva, de um outro a negativa. Um lado não vai ter que dar nenhum tipo de valor, nenhuma informação, certo? Do outro vai ter que dar uma resistência. Essa resistência ela vai de 400 a 600, certo? Ômegas. Vou encostar aqui. Olha, essa aqui deu 555. Então ela está entre 400 e 600. Quer dizer que esse diodo aqui tá bom, ok? Então, um lado ele dá resistência, do outro, se eu mudar as ponteiras aqui, ó, ele não dá nada, certo? Então esse diodo aqui tá bom. Já este aqui, vou pôr ele de um lado. Olha, ele já tá bipando, ele não devia bipar. Ele tá em curto. Vamos para o outro lado aqui para ver se ele dá alguma resistência. Bipando da mesma forma. Então esse diodo aqui, ele não está bom. Ele está em curto, certo? Então aqui não vai servir pra gente. Então o teste praticamente é esse. É o teste mais simples que a gente tem aqui para diodo com o multímetro, ok? Então eu vou remover, voltando aqui ao circuito da fonte. Eu vou prender com a pinça nesse primeiro diodo aqui. Prender com a pinça, certo? Para que ele possa me ajudar a eu remover. E com um ferro de solda, vou chegar aqui onde ele está localizado, pôr o ferro e vou pressionando para baixo, certo? Da mesma forma do outro lado. Caso vocês tenham dificuldade, certo, para remover, a solda estiver um pouco ruim, eu uso também uma pasta de solda. Ajuda muito na remoção, certo? Eu pego um pouco apenas dela, certo? E passo no componente. Ela ajuda que ela faz com que essa solda ela seja derretida de uma forma mais rápida com menos calor, tá certo? Então, pondo um pouco nela na placa, isso já ajudaria muito aqui para a gente remover esse componente, ok? Então eu vou aqui segurar com a pinça, aqui ó, o diodo, pressionar para baixo e aqui com um ferro de solda eu vou pressionar para baixo. Primeira perna aqui eu já consegui remover, então eu vou para a segunda perninha aqui ó, o diodo. Opa, certo.
Aqui em cima pode ver que ela tá com um pouco de excesso de solda aqui, ó. Uma ela tá com um buraquinho aqui já dela pronto pra gente encaixar. E a outra, ela tá tampada, certo? Então a gente remove aqui só o excesso com o sugador. Pronto, tudo certo. Eu tinha dito que a primeira a gente já removeu, certo? A gente falta remover a terceira. Essa terceira aqui também está ruim, ok? Então vou fazer a remoção desse componente aqui, tá certo? Esse próximo diodo. Então vou pegar aqui a pinça, prender em uma das pernas. Essa é a terceira aqui, ó. Essa aqui é a primeira, segunda, terceira. Então pressiono um pouco para baixo, certo? Isso com muita paciência, tá? Porque às vezes tem componentes que ele não saem de uma forma tão fácil, tão simples, que é preciso realmente você ter um pouco mais de paciência. Essa aqui eu já consegui tirar a primeira perna. Vou para a segunda perninha aqui, seguro com a pinça, derreto aqui a solda dela, vou puxando. Pressionando aqui. Pronto, removido, ok? Então, voltando lá aquele teste do diodo, eu vou pegar o multímetro aqui que está na escala de continuidade, de bip, certo? Que vai indicar para vocês aí se está tendo corrente, se está tendo contato, certo? Ou não. A partir disso, eu vou testar. Então, como eu tinha dito antes, uma ponteira em um lado, a negativa em outra, e ele não deveria estar bipando, e esse aqui está bipando. Então esse aqui está ruim. Vamos inverter aqui. Está bipando, não deveria bipar, certo? Vamos fazer esse mesmo teste no outro aqui que eu tenho, que a gente removeu. Está bipando, não deveria bipar. Vamos inverter aqui. Continua a bipar da mesma forma. Bom, pessoal, de acordo aqui, como eu tinha falado a vocês, já consegui aqui remover todos os componentes, tá certo? Aqui, nesse desenho aqui, que indica o desenho do fusível, certo? Esse aqui do diodo, e esse maior aqui, esses dois aqui, do capacitor. Vou pôr o fusível novamente. Lembrando, aquele fusível lá, ele estava rompido. O filamento que existe internamente dele não existe, certo? Esse aqui é o ruim, esse aqui é o bom que eu vou pôr. Ele deveria estar funcionando, deveria estar dando continuidade. É bem simples o teste também, a gente testa em continuidade, tá? A gente põe em continuidade aqui no multímetro, ok? Certo? E ele tem que estar apitando. E tem que estar indicando esse bip pra gente. Então, ó, dos dois lados, não tem polaridade aqui esse fusível, tá? Não tem problema você tá fazendo esse teste. Então aqui ele tá bipando. Já esse aqui, não. Certo? Dos dois lados, não tá dando nenhum valor. Então, vamos descartar. Vamos agora e se o ferro esquentar muito aqui o fusível, ele pode estar queimando seu dedo, certo? Então eu peço que vocês tenham muito cuidado. Então vocês vão passando o ferro aqui e vai pressionando para cima, que as pernas dele vão levantando, eles vão penetrando aqui na entrada do circuito, ok? Só um momento aqui. Uma parte já entrou, vou tentar repor aqui, ok? Então, vou conseguir aqui pôr, certo? Pode ver que as duas perninhas aqui que eu estou balançando estão encaixadas, certo? Eu agora vou usar o estanho para poder fazer a soldagem, tá certo? Então é simples, você só pega o estanho, certo? Que seria metal para solda, certo? Você põe um pouco, certo? Que ele é formado por chumbo.
Espera secar. Coisa rápida, instantânea. E aí ele já está encaixado no circuito. Lembrando que o fusível não tem lado, não tem polaridade. Ele pode ser colocado seja de qualquer forma, seja de cabeça para baixo, para cima, entendeu? Não tem lado correto para que se ponha, certo? Qualquer um serve, tá certo? Questão do diodo aqui. Tem uma simbologia aqui que indica o anodo e o catodo, certo? Essa setinha aqui indica que essa polaridade aqui, cinza, meio que branca, ela deve estar posicionada da forma onde a seta está indicando. Então, essa seta aqui está vindo da esquerda para a direita. Então, essa polaridade branca aqui, ela tem que estar seguindo, tá certo? Esse lado. Então, se ela estivesse virando para a esquerda, da direita para a esquerda, eu deveria estar posicionada dessa seguinte forma, ok? Então, como ela está me indicando da esquerda para a direita, vou pô-la dessa seguinte forma, ok? Isso é uma regra, tá legal? Se vocês porem ao contrário, o circuito não vai funcionar, ok? Bom, já está encaixado aqui esse diodo, tá certo? Aqui no circuito. O que é que eu vou fazer então? Vou pedir para o meu auxiliar aqui pôr o estanho, tá certo? E a gente vai encostar o ferro de solda aqui no componente, certo? Vamos lá. Só um pouco. Certo, suficiente já. Vamos pro próximo aqui, próxima perninha aqui do diodo. Pronto. Espera, certo? E aí, o diodo está encaixado, certo? E de acordo com aquela indicação, certo? De que ele está indicando aqui nessa simbologia, tá certo? Então vamos pro próximo diodo, ok? Eu vou encaixar ele de acordo com o que eu lhe mostrei a vocês, certo? A seta está indicando da esquerda para a direita, então quer dizer que essa parte branca aqui, esse filamento, essa polaridade vai ficar para a direita. Encaixei aqui esse diodo, certo? Então vamos virar aqui a parte inferior, a parte de trás aqui do circuito, e vamos aqui pôr o ferro de solda, certo? Essa perna bem grande aqui, ó, é enorme, que depois eu removo aqui ela, certo? Não tem problema. Certo? Vou fazer o seguinte, eu não vou torar essa perna. Eu vou apenas diminuir aqui, aumentar no caso, vou puxar um pouco só o diodo aqui para um pouco mais para cima, que não tem problema. Ele vai, se ele acomodar aqui no circuito, vai estar tudo bem. Pronto. Tá ótimo. Ele está aqui um pouco mais elevado, mas não tem problema, tá certo? Ele está um pouco elevado, mas não tem problema. Ele está fazendo a ponte aqui normal. O problema é só que ele tem uma perna um pouco maior, mas não tem problema. Seguindo aqui a simbologia, tá tudo certo, ok? Outro componente que é polarizado, que tem posição correta para ser encaixado, é o capacitor eletrolítico, certo? No capacitor existe uma faixa branca. Essa faixa branca aqui indica o lado negativo, certo? Então aqui no circuito tem aqui um mais e tem uma barra aqui pintada de preto, às vezes em outros circuitos pode estar em branco, que quer dizer que esse lado branco aqui do capacitor deverá ser encaixado aqui. Então, esse lado aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então a gente vai pôr de acordo com isso, certo? Então a gente vai encaixar, ok? Vamos tentar encaixar aqui. Só ajustar a perna do capacitor para que ele possa encaixar, certo? Tem um excesso aqui de solda, a gente remove esse excesso aqui, que aí facilita a entrada. Pronto. Então, negativo para baixo, positivo para cima, e a gente vai tentar fazer o encaixe. Pronto. Pressionou, a gente vai do outro lado aqui e ver se realmente encaixou. Pronto. A gente vai chegar agora aqui. Já tem um pouquinho de solda aqui, a gente só vai usar esse excesso, esse pouquinho aqui só para fixar. Depois a gente pega o estanho e reforça, certo? Então eu vou reforçar aqui o estanho. Pronto, galera, o primeiro capacitor já foi posicionado da forma correta. A gente agora vai encaixar o segundo capacitor,
certo? Os dois são da mesma capacitância e da mesma voltagem, ok? Então, como está indicando o circuito aqui, o ponto negativo, que esse branco aqui, é para baixo. Então, vamos lá, encaixar no circuito, ok? Vamos encaixar, certo? Eu encaixei aqui, só que vamos liberar o acesso aqui com a solda, vamos pressionando, pronto. Tem um restinho da solda aqui, eu estou utilizando só para fixar, mas caso não tenha, vocês pegam o estanho, repõem, certo? E aí pressiona aqui embaixo para cima aqui, ó, na direção da placa, para que ele fixe. Remove o ferro, espera ele resfriar, tá tudo certo. Então estão todos posicionados, tá certo? Então, fusível, certo? Vou pegar a ferramenta aqui. Fusível foi trocado. Este primeiro diodo aqui foi trocado também. E esse terceiro diodo também. Juntamente com esses dois capacitores eletrolíticos. Ok? Perfeito? Pronto, pessoal. Todos os componentes estão encaixados. Eu vou pôr agora a placa no seu devido local. Certo? Pronto. Vamos reparafusar aqui dentro da placa, certo? Que aqui faz a função de aterramento. Okay. Já é possível. Pronto, após isso agora eu vou fechar e a gente vai testar, tá certo? Quando eu voltar ela vai estar fechada. Pronto, pessoal, agora eu vou fazer o teste, tá? A fonte tá fechada, tá certo? Eu vou fazer o teste para poder ligar essa placa. Agora eu vou apresentar para vocês um teste que eu fiz, tá certo? Depois vou estar mostrando. É apenas um circuito de teste, onde existe uma tomada e uma lâmpada, certo? Interligadas em série, certo? Que simplesmente funciona da seguinte forma: quando essa lâmpada acende e apaga, essa fonte está boa. Se ela ficar acesa permanentemente, ela está em curto, essa fonte. Então isso aqui evita que eu esteja disparando o disjuntor caso aconteça algum tipo de curto-circuito aqui, né, nesse conserto, entendeu? Isso aqui fará com que eu não comprometa a minha rede elétrica, seja da minha casa, do meu trabalho, entendeu? Então aqui depois, futuramente, vou estar ensinando a vocês aqui como é que constrói, certo? Mas eu vou estar utilizando aqui só por medida de segurança, ok? Então, em vez de estar conectando a fonte diretamente na rede elétrica, eu vou conectar ela a princípio aqui. Então eu vou conectar o cabo, lembrando da tensão, é 200 volts, 220 volts, certo? Vou conectar aqui, deixa eu só ligar. Eu vou remover aqui, vou interligar aqui o jumper, certo? Que é, como eu tinha iniciado o vídeo aqui com vocês, é o fio verde com o fio preto, ok? A gente interliga, tá montado o jumper e aí a gente só vai ligar a fonte, certo? Agora o ele não girou. Foi. A fonte está funcionando normalmente. Tá vendo? Vou remover aqui novamente só para vocês verem. Esse teste aqui é muito prático, certo? Vocês colocando essa fonte aqui nesse circuito aqui que eu montei em série, ele vai indicar da seguinte forma: a lâmpada acende, ela apaga, a fonte liga. Se a lâmpada permanecer acesa, essa fonte está em curto, então a gente não deve ligar lá na rede da sua casa. Pode ver que o cooler aqui está girando, ela acendeu, olha o barulho. Então essa fonte está consertada, certo? Perfeito, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do material. Foi com muita dedicação, com muito esforço, tá certo?